Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com as pílulas de criatividade. É a minha amiga Paula Fiuza, diretamente do Cairo, é isso mesmo, Paula? É isso mesmo. A gente tinha um papo sobre hospitalidade que vai ficar para depois, mas a gente começou a conversar sobre essa experiência dela ali, né, no Cairo, como é que está sendo essa vivência no Egito. E aí eu falei, não, o papo vai ter que ser sobre isso, vai ter que sair logo, então, porque daqui a pouco ela já está em outra parte do mundo. Então, vamos aproveitar que tá fresca essa informação, né? Então, você pode se apresentar e fala, por favor, e contar um pouquinho, assim, né? O que te puxou, assim? Qual que é essa tua experiência com esse universo árabe? Tá. Muito obrigada, Gi, pelo convite. Esse quadro é muito legal. Espero a gente possa fazer outras conversas, né, outros bate-papos com outras pessoas também, ainda mais com esse tema novo. Meu nome é Paula Fiuza, eu sou jornalista, trabalho com marketing e eventos já há 10, 12 anos. Trabalhei com hospitalidade há muito tempo, por isso a ideia de conversar sobre hospitalidade também. De qualquer forma, é uma coisa, um conceito que está sempre em tudo que eu faço. E faz muito sentido, inclusive, com a vivência de agora, porque, afinal de contas, os árabes são conhecidos por serem um povo muito hospitaleiro. A minha atração pelo Oriente Médio começou muito pequena. A minha avó gostava muito, minha avó paterna, não, minha avó materna, gostava muito, e eu tenho lembranças de escutar música com ela, de dançar, quando sai o clone, assim, eu, como todo mundo, fiz dança do ventre, tinha, né? Enfim, pirei junto com ela, e tive uma experiência, um ex-namorado que era árabe, né, árabe, e me apaixonei, assim, eu acho intrigante a cultura islâmica, a cultura do Oriente Médio, fiz cursos, gosto muito de religião, então estudei muito sobre islamismo, cristianismo, judaísmo, gosto dessas religiões monoteístas, tenho um fascínio por isso, e fiz aula de árabe ano passado, trabalhei com refugiados aí quando eu morava nos Estados Unidos, então foram vários pontos de contato ao longo da minha vida. E ano passado, quando comecei a fazer árabe, meu professor é daqui, de uma cidade que se chama Arish, que é no norte do Sinai, e ele começou a abrir meus olhos para o Egito, começou a falar do Egito. Eu tinha uma amiga que também queria vir para cá, ela acabou, hoje em dia está em Dubai, mas o sonho dela era vir para cá. Começou a falar e eu comecei a pesquisar e comecei a ver que existe um Egito que o mundo não conhece. Um Egito que parece o Caribe, um Egito que parece os Estados Unidos, o Egito dos templos, o Egito histórico, mas o Egito no bairro que eu tô que parece os Jardins, em São Paulo. Existem várias coisas que me surpreenderam muito. E aí, quando eu tive a oportunidade de tomar a segunda vacina, me senti confortável para viajar, o Egito estava aberto, é um país muito barato para brasileiros, a nossa moeda aqui vale muito mais que a deles, e eu vim, estou aqui, já faz um mês. E o que isso tem a ver com a tal da criatividade? Tem com a expansão dos nossos horizontes, né? Porque como que a Paula falou agora, ela pesquisou muito, leu muitas informações que assim tem a rodo, né? A gente tem todo, imagina, você estava nos Estados Unidos, simplesmente a gente pode falar de uma visão geopolítica aqui, trazer uma análise, né? Socioeconômica global sobre isso, e de fato eu acho que a gente tem uma interpretação muito por esse lado norte-americano, né, de toda essa cultura, de tudo isso, do que uma vivência mesmo, a não ser quem tem, né, uma ascendência, uma descendência aí, né, ascendentes e descendentes nessa linhagem. Mas eu acho que até quando fala linhagem, fala tudo, parece que é alguma coisa assim, né, fora do planeta, mas não pode ser também, não vem ao caso, assim, de segregar essa questão, né? Acho que é o nosso intuito aqui, nosso papo não é nem entrar nesses pormenores, nesses detalhes que realmente englobam outras questões, mas a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre o que é isso, né? O que você teve de percepção cultural, você me relatou um pouquinho antes, sobre como que você entende que a cultura é semelhante à nossa também, em algumas particularidades e que tem tudo a ver também com o que eu pesquiso, que é a linguagem, né? Então, a linguagem não é só a falada. A dificuldade de nós sabermos o que eles falam, né, pelo próprio alfabeto, pela própria língua escrita, ela causa um distanciamento, de certa forma, né? Porque nós não estamos habituados, não é o mesmo alfabeto que o nosso, então isso já distancia de certa forma, mas existem outros aspectos que você mencionou que são semelhantes, então eu queria que você contasse um pouquinho, assim. Claro. Linguagem que você estuda e que também sou apaixonada é uma coisa incrível, né? Com certeza muito além do que a gente fala.
gesto, é presença corporal, articular com as mãos, né? Sentimento também, é presença, várias coisas. E nós somos muito mais parecidos com os árabes do que a gente imagina. Assim, eu digo nós, acho que os latinos de maneira geral. Posso falar de brasileiro, mas pela vivência dos Estados Unidos também, que eu pude conviver com colombiano, venezuelano, porto-riquenho e árabes, todos no mesmo grupo, são nacionalidades, são histórias que têm muito a ver, assim, né, nessa parte do comportamento. Então, eles são muito hospitaleiros aqui. Você conhece uma pessoa, você basicamente já se torna da família. É aquela coisa do Brasil, não vem lá em casa tomar um café, fazer um bolinho, passa lá em casa a hora que você quiser, o que você precisar. Aquele hábito que a gente tem de, por exemplo, alguém está indo para Fortaleza, você fala para mim, eu falo, nossa, mas minha família está inteira lá, o que você precisar, me fala que eu te ajudo, bota em contato, conhece alguém que conhece alguém. Isso é muito comum aqui. Todo mundo ajuda muito, é muito solícito. Então, por exemplo, eu fiz uma amiga da Colômbia, na praia que a gente estava, e aí eu fui embora da praia, ela ficou lá mais uns dias. Aí ela conheceu um casal de amigos egípcios aqui do Cairo, e ela falou para eles, vocês precisam conhecer a Paula. Aí no mesmo dia o menino me mandou uma mensagem no WhatsApp, e ontem eu e os meus amigos, a gente saiu com eles fez um tour pra gente, do Cairo Antigo, etc. E eu olhei e falei, só brasileiro faria isso. Ou árabe, sabe? É uma coisa que a gente faz com muita facilidade, né? E aí, além disso, acho que o afeto, é claro que existe todo um cenário religioso, né, e cultural, então a gente não vê tanto afeto na rua entre casais, mas a gente vê muito afeto entre amigos. Então, os homens aqui têm uma afeição muito grande e deixam isso muito claro, se cumprimentam de beijo no rosto, se abraçam muito, existe esse afeto muito grande. Uma coisa que eu acho muito interessante que existe, eles parecem estar em contato mais do que os brasileiros com sua energia feminina, e algo que para mim é interessante, porque a gente tem aquela visão do árabe como um homem, né, tipo, uma coisa macho, sei lá, um macho, assim, não sei, sabe, essa coisa bem latina que a gente tem, é homem, não, e aqui eles são, não sei, mais à vontade, talvez, é uma coisa que eu tô tentando entender, assim, a gente vê eles dançando em festa, pulando, dançando mesmo, quando toca música árabe, eles dançam como as dançarinas de dança do ventre. Uma coisa que no Brasil a gente já não vê tanto, né? Existe essa preocupação do homem com cara de homem, que a gente tá tentando aí, né, acabar com isso há tanto tempo, mas aqui parece que eles já estão um pouco à frente. É muito curioso. E aí os gestos, né? Então, a gente faz assim, a gente faz assim, a gente faz assim, a gente faz várias coisas parecidas que eles fazem igual. E na hora de negociar, ou quando eles veem que a gente é estrangeira, não fala muito bem, você fala um pouquinho de árabe, a pessoa já fica muito feliz. Já existe aquela facilidade. Eu nunca comprei uma coisa e saí só com o que eu comprei. Eu sempre ganhei alguma coisa a mais. Ontem mesmo eu fui comprar um bolinho que eu adoro e quando eu abri o pacote tinha mais 5 biscoitos dentro. Então sempre tem esse cuidado, esse carinho, essa coisa muito brasileira, sabe? Parece que todo mundo está entrando na casa de alguém, assim, que é a avó que está te recebendo com aquele carinho e tudo. A gente foi visitar uma escola ontem, a professora queria servir chá, queria que a gente ficasse. Então, eu me sinto em casa, eu preciso ficar me lembrando que eu não estou no Brasil. Porque parece que eu estou no Brasil. É uma sensação muito estranha. Eu ainda não consegui dar nome ainda porque eu estou sentindo, sabe? Tá sendo um mergulho intenso. E como isso conversa, né? A gente não tinha nesse. Não se assustem, porque não foi nada combinado essa parte. Mas a parte que a gente tinha conversado sobre a hospitalidade, né? Que para explicar para você, esse papo tinha rolado, tinha ficado gravado. E, né, a gente, dependendo dessa tecnologia maravilhosa, às vezes ela não funciona. Então eu pedi, Paula, vamos regravar. E aí a gente está aqui falando hoje sobre essa tua vivência nesse universo agora, mas também a gente tinha conversado sobre a hospitalidade a partir muito da perspectiva lá norte-americana, muito da perspectiva do Walt Disney, né? Disney. Se você se lembrar do nosso primeiro papo e de outros papos que a gente já teve nessa linha. Então, o que você encontra, assim, tipo, da divergência em relação a isso? Talvez esteja mais nesse vínculo afetivo. O que você acha que desperta, né? Porque tudo isso que você está falando, esse cuidado, essa atenção, talvez você pode dar uma introduzida aí em relação ao termo da hospitalidade agora, né? Para o pessoal se localizar, que é essa arte de receber as pessoas, né? E isso está cada vez mais latente, assim. Isso é uma forma
da gente expressar criativamente, né? E ter as pessoas ao nosso lado, assim, eu acho. Com certeza. A gente falou muito, sim, de como o Disney é referência, né? O Disney, de fato, o Walt Disney criou todo esse império e é uma cultura que está enraizada em tudo que a empresa faz, que os funcionários fazem, etc. E para eles é como se fosse algo natural, né? É automático. E aí falei da minha experiência em Orlando, trabalhando com isso, então entendendo o atendimento ao cliente, ao consumidor, a ideia de você prever a necessidade do cliente e satisfazê-la antes dele mencioná-la, né? De você surpreender, de você tratar bem, de você entender que seu cliente é um hóspede no seu negócio, na sua casa, no seu escritório, no que for, e que você quer que a experiência dele seja a melhor possível. E como a gente ainda tem uma dificuldade com isso, nos países latinos, de maneira geral, de que a gente entende que você é um serviçal, né? E você não está prestando só um serviço, mas servir é uma honra, e eles fazem isso aqui com maestria. Então, quando você entra numa casa, não importa o quão simples ela seja, ou você está no estabelecimento, você entra numa loja, vem um chá, te oferecem um biscoito, perguntam se você não quer sentar, porque eles sentem que é um grande prazer dividir aquele momento, ou que eles criaram, a casa, a empresa, com você. E você está escolhendo passar o seu tempo ali. Então, para eles, isso é uma grande honra, né? Você escolheu estar ali e eles escolhem te receber muito bem. Eu vejo um pouco de divergência, porque aqui estou falando de várias coisas boas, é claro que existem muitas coisas ruins também. A gente tem conversado muito com os amigos locais sobre como a pandemia impactou o país, como a gente vê que as pessoas que trabalham com turismo estão desesperadas quando elas veem um turista, elas querem vender, elas querem oferecer tour, excursão, etc. Né? Então, e está chegando a ser um pouco agressivo, então a gente fica um pouco desconfortável às vezes. Mas, de maneira geral, é um serviço muito bom. Claro que daí a gente poderia conversar. Por exemplo, eu fiz uns amigos no avião na vinda para cá que estavam muito céticos e muito preocupados. Eles achavam que eles iam, que todo mundo ia passar a perna deles, que tudo era para se aproveitar e tal. Mas eu acho que tem que vir com a cabeça do tipo assim: a pessoa trabalha com turismo, aquilo é o trabalho dela. Não significa que ela está te atendendo bem só porque ela quer o seu dinheiro, né? E isso a gente consegue sentir também, né? Dá para sentir que tem uma coisa de que o preço do estrangeiro é mais caro que o preço dos locais, até para incentivar também as pessoas daqui a fazerem as coisas aí nas pirâmides, aí no museu, etc. Tem esse incentivo. Tem muita gente que não gosta disso. Eu penso, poxa, mas eu acho ótimo que eu posso viver uma das 7 maravilhas do mundo e é só R$30 o ingresso. Entendeu? É caro para cá, pra gente, porque eles pagam R$5. Mas R$30 parece bem ok, né? Quando a gente vai para o Louvre, paga muito mais caro, por mais que não tenha diferença de ingresso por lá. Então, eu acho que é tudo uma questão de perspectiva, de você olhar as coisas pelo que elas são, mas olhar com uma visão de tentar compreender, né? E em questão de divergência de serviço, assim, por enquanto tem sido muito bom. É claro que o tempo do egípcio não tem nada a ver com o tempo do americano, tá mais pro tempo do brasileiro. Não tem muita pontualidade, as coisas demoram mesmo. Eu fiz uma vez um pedido no restaurante e veio sem a batata frita. Eu falei, a batata? Ele, esqueci, já trago. Como fala? E é uma coisa assim, não existe o estresse. O estresse que tem nos Estados Unidos não existe aqui. Mas o nível de serviço eu tenho achado tão bom quanto, considerando contexto social, histórico, de país, econômico, educação, tudo, né? É óbvio que a gente... E aqui tem lugares também que você vai no hotel 5 estrelas, você vai num restaurante de rua. Pode ser que demore mais, pode ser que seja mais barato, mas as pessoas vão ser tão gentis quanto. E aí, para mim, é isso que é hospitalidade, né? Vai além do processo. Então, isso é incrível. Exatamente. Acho que esse era um detalhe bem, bem importante, né? Porque a gente vincula, às vezes, aquelas vezes você comentou sobre as lixeiras, né? A distribuição das lixeiras na Disney. Então, ele faz todo um percurso, o storytelling dessa imersão dentro do parque faz com que você fique preso mesmo. Tudo é estrategicamente pensado e é um mundo à parte, né? A galera do metaverso aí tem que dar uma estudada também. Total, real, na Disney. Dentro da Disney, né, obviamente já deve estar nos planos aí, porque é tudo muito estrutural, assim, muito, muito correto. Isso eu não conheço, né, só do que você me relatou e realmente não, mas é isso mesmo. Da experiência que a gente vê, né, por aí, dos próprios filmes. A magia dos filmes é um pedacinho daquilo que a gente consegue imaginar que deva ser essa experiência real, né.
E, só que a hospitalidade, ela realmente ultrapassa esse limite, né? E eu acho que é um ponto de conexão que a gente pode ter de volta, de resgatar essa questão mais afetiva com as pessoas. Então, não significa, ó, você deu vários exemplos, sair dando brinde por aí, anexando as coisas, se isso também não for uma coisa genuína, né? Porque fica uma coisa mascarada só para ter uma atenção, né? Só para aprender, só para fazer uma recompra. Então, acho que é uma coisa a ser visualizada, assim, né? A ser entendida dentro de cada contexto. Você nunca pode tirar o contexto histórico. E aí, acho muito legal que você falou, Paula, tipo, por que para ir para o Louvre a gente paga, ou para ir para os Estados Unidos, né? Não é barato ir para Disney também, gente. E aí, quando a gente chega no outro universo, que é uma cultura que a gente considera menos que a nossa, ou até essa questão financeira, né? A gente tem uma certa coisa, a gente fica questionando sobre isso, né? É muito... É interessante. E daí a gente tem que ler o orientalismo e voltar para conversar, porque a gente tem a visão mesmo do Oriente pelo Ocidente. Então, a nossa visão desse lado do mundo, ela foi criada através do véu que a gente tem da nossa construção ocidental, né? E aí, claro, não só os Estados Unidos, mas todos nós, Europa, etc. Então, a gente tem a tendência de desvalorizar, né? E aí eu posso até levantar uma polêmica aqui, mas por que que existem tantas teorias que as pirâmides foram construídas por alienígenas? É porque não é nos Estados Unidos ou na Europa, né? Porque se fosse, eu tenho certeza, todo mundo ia assumir que era um povo mais evoluído, né? Mas porque aqui tem sempre essa conversa. Então, por que a gente acha que é menos, sabe? Era a civilização mais evoluída da história naquela época. Eles fizeram coisas que ninguém fazia, né? Tipo, era uma coisa absurda. Papel, papiros, a construção das pirâmides. Existem várias teorias de como eles trouxeram de um lado para o outro do Nilo. E olha, eu fui anteontem pela primeira vez e é um negócio surreal, assim. Eu acho que nem entendi ainda que eu vi. Acho que eu não consegui, sabe, assim, entender onde eu estava. Eu lembro que eu ficava pensando do livro de história que eu tinha no colégio e ia ficar lembrando da foto que eu via, sabe? E de estudar o Nilo, que a terra era fértil ali. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui. É surreal. É uma experiência, assim... Eu não consegui ainda parar para, tipo, processar e de repente até escrever alguma coisa, mas eu quero eventualmente, espero que eu consiga. Sim, vamos combinar mais um outro papo para você trazer essas percepções como for sedimentando. E uma última coisa que eu queria que você falasse, que acho que foi legal, Paula, assim, para a gente fazer esse fechamento hoje, é você como mulher aí, né? Como que você tem percebido isso? Porque eu imagino até pela nossa postura, pela forma como a gente se comporta, isso tem um outro entendimento, né? Dentro de uma outra cultura, você está imerso em um outro ambiente. Então, como é que tem sido isso, assim, para você? O que você tem notado? Bom, acho que eu começo dizendo uma coisa, assim. Eu estou num outro país, outra cultura, outra religião, né, do que a majoritariamente praticada no Brasil. Eu tenho dois lados. Tem o lado que pensa que uma mulher pode usar o que ela quiser e deve ser livre para tomar suas próprias escolhas, exatamente, é totalmente, extremamente feminista. Mas eu também tenho um lado de respeito. Eu não vou sair aqui com roupas que vão ofender, de certa forma, essas pessoas. Esse não é o meu país, né? Eu não gostaria que alguém fosse no Brasil e se comportasse de uma maneira que quisesse e que desrespeitasse a gente de alguma maneira. Eu acho que a gente tem que partir do ponto de respeito. Eu não senti nenhum tipo de problema com as roupas que eu usei. Então, e para dar um exemplo, eu uso todos os dias calça jeans, tênis e uma camiseta, até porque eu tô andando muito a pé. É tudo normal, tudo do Brasil. Então, não comprei nada aqui. O único momento em que eu cobri os meus ombros e a minha cabeça foi, de novo, em sinal de respeito ao entrar numa mesquita. Fora isso, não precisei. Conheço também muitas meninas que não têm essa preocupação tanto quanto eu, que andam em lugares mais tradicionais, com os ombros descobertos ou mais expostas, e não se sentem desconfortáveis. Então, eu acho que é muito de como você se sente naquele cenário, e aí cada percepção é única, né? Eu tento respeitar um pouco mais, eu gosto de desaparecer um pouco na multidão para poder ter uma experiência até mais local, digamos. Então, eu tenho escolhido roupas que são mais parecidas com ao redor. Mas, assim, é 1% que eu posso fazer isso, né? Porque eu claramente não sou daqui, eu sou uma pessoa alta, eu chamo a atenção quando eu passo e eles me escutam falando inglês. Então, eles sabem que eu não sou daqui, né?
Agora que eu já estou aqui há umas 3 semanas, já não tem mais tantos olhares, porque as pessoas viram que eu estou aqui morando, né? Antes, quando a gente estava na praia, quando a gente chegou, éramos atração, mas depois já me chamavam pelo nome na rua. Então, é aquela coisa, chegar num lugar novo. É claro que tem as diferenças, de novo, porque a gente está falando de outra cultura e a gente está no Oriente, né? Está no norte da África, que é surreal, e daí é mais uma coisa que eu sempre penso, que eles não se entendem africanos, apesar de estarem na África, eles se entendem árabes e egípcios, na verdade, egípcios depois árabes, então é muito curioso essa identidade. E falando de segurança, assim, eu me sinto bem segura. Existe muito olhar, sim. Então, tem momentos que eu me sinto a mulher mais linda do mundo, tem outros momentos que eu me sinto um pedaço de carne, muito como no Brasil, infelizmente. Eu acho que o medo, a gente estava conversando até ontem sobre isso, as meninas. No Brasil, eu tinha muito medo de ser assaltada. Tipo, de assalto mesmo, como a gente está acostumado a ouvir, né? Levar carteira, levar celular, etc. Nos Estados Unidos, quando eu morava lá, eu tinha muito medo de morrer num atentado terrorista, porque é o que mais tem de atirador, etc. O medo de ser estuprada é o medo que eu tenho por ser mulher, então eu acho que eu vou ter esse medo sempre, independentemente de onde eu estiver, infelizmente, né? Mas onde existirem homens, eu vou ter medo de ser estuprada. Esse medo não mudou aqui, ele não é maior, ele não é menor, ele é igual, eu continuo alerta. Mas eu ando mais tranquila porque o nível de crime aqui é menor que no Brasil. De furto, assalto, ataque, né, enfim, assédio sexual. Eu não sei as estatísticas, mas eu também sei que o Brasil é um dos países com o maior problema de violência doméstica do mundo. Aqui também é. Tem casos horríveis, tem sim. Infelizmente a gente só escuta esses casos, né? É o que a gente geralmente divulga na mídia. Tem histórias terríveis de estrangeiras que casaram com egípcios, tem sim. Tem histórias péssimas. Mas por enquanto, graças a Deus, a minha experiência tem sido muito boa. Eu conheci vários egípcios, homens e mulheres. É muito interessante ver o relato de pessoas diferentes, então diferentes idades, diferentes classes sociais, diferentes trabalhos, diferentes áreas da cidade. E tem sido bom, assim. Eu acho que divido essa experiência com as meninas, pelo que a gente conversa. E acho que é isso, de roupa assim mesmo e comportamento, eu não mudei nada. Eu falo, eu decido, eu briguei aqui já com 3 pessoas que tentaram, 3 homens que tentaram me cobrar mais. E daí, como eu entendo um pouco de árabe, eu escuto falando, não, e brigo mesmo e falo. E assim, é aquela coisa geral do mundo. Quando o homem vem pra cima de você, você olha bem no olho dele e você desafia, eles têm medo. Essa que é a realidade, não é? Ele fica, sabe, aquela reação do tipo, nossa, não tava esperando por essa, então não é nada tão diferente assim, sabe? Na verdade, habitamos um mundo com culturas e diversidade, a gente precisa entender e aprender a conviver com isso e, né, saber ter gentileza, eu acho, e como você falou, respeitar principalmente essas culturas. Então, agradeço muitíssimo, Paulinha. Você tem mais alguma coisa para complementar? Não? Não, acho que hoje tá bom, né? A gente conversa mais quando eu tiver. Sim, eu quero saber mais detalhes ali. Depois que as pirâmides se internalizarem, aí você volta para contar para a gente. Muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada a você. Um beijo.